Bom dia, boa tarde para os bons. Tudo bem com vocês, galera? Espero que sim. Galera, então eu chego na última matéria sobre progressão geométrica. O que a gente vai estudar agora? Nós vamos estudar a soma dos termos infinitos da progressão geométrica. Agora, o que nós temos que saber apenas? Nós temos que saber apenas o A1, que é o primeiro termo, e a razão da progressão geométrica. E detalhe, a gente não precisa saber o número de termos. Agora essa PG ela é infinita. E tem como calcular isso, na verdade é deduzindo mais ou menos, não com o valor exato, mas é bem próximo disso. Ok? Vamos lá, galera. Então vamos lá, galera. O que a gente vai estudar a última matéria sobre progressão geométrica? Agora nós vamos estudar a soma dos termos de uma PG quando ela é infinita. O que acontece aqui? Nesse caso aqui, eu não vou ter o número de termos da minha PG e eu não vou saber qual que é o último termo dela. E eu vou usar essa fórmula quando? Quando a razão, aqui está em módulo, né? Ou seja, quando a razão, seja ela positiva, quando a razão for menor que 1, tá ok? Seja positiva ou negativa o valor dela, por isso que está em módulo. Então, coloquei o primeiro exemplo aqui, ó. Dê a soma dos termos de cada uma das progressões geométricas a seguir. Aí o A. Aqui eu errei, tá, galera? Começa no 1, tá? Então é 1 meio, 1 quarto, possivelmente outro aqui vai ser 1 oitavo e assim vai. Então, vamos fazer uma pequena legenda. Eu preciso, para calcular a soma, eu preciso só do primeiro termo e da razão da PG. Aqui, qual que é o meu primeiro termo? Não é 1? E a razão? Como é que eu descubro a razão? Eu tenho que fazer o A2 dividido pelo A1. Então, a razão vai ser... Quanto vale o segundo termo? Não vale meio? E o primeiro termo? 1. Esse caso aqui, galera, é o caso mais fácil. Por quê? Porque qualquer número dividido por 1 dá ele mesmo. Então, eu sei que a razão é meio. Observe, não é menor do que 1? Então, é possível calcular a soma dessa PG aí sem saber o número de termos. Então, eu vou reescrever a fórmula aqui. A soma vai ser igual o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Então, vou terminar aqui, ó. Então, a soma da PG vai ser o A1. Quanto vale o primeiro termo? 1. Dividido por 1 menos. Quanto vale nossa razão? Meio. Aqui, galera, na verdade, a parte mais chatinha aqui, que nós já vimos na aula anterior, é porque embaixo eu tenho subtração de fração. No caso aqui, eu vou ter que colocar o 1 e eu vou ter que fazer o MMC. Mas não é tão difícil, porque o MMC entre 1 e 2 é o próprio 2. Aí lembra? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 1 vai dar 2. Menos 2 dividido por 2 vai dar 1. 1 vezes 1 dá 1. Para finalizar, agora eu posso subtrair aquilo ali. Ó. Então vai ficar 1 dividido. 2 menos 1 dá 1. E o 2 aqui, que é do MMC, mantenho ele. Ó. O que acontece agora? Agora aqui ó, eu tenho uma divisão de fração. Como é que eu faço uma divisão de fração? Eu copio a primeira, que no caso é o 1, né? E eu multiplico pelo inverso da segunda. Então o 2 vai para cima e o 1 vem para baixo. De novo. Divisão de fração. Copia a primeira, que é o 1, e multiplica pelo inverso da segunda. Então o 2 vem para cima e o 1 vem para baixo. Para finalizar aqui, 1 vezes 2, 2.
Se quiser colocar 1 aqui embaixo, não tem problema. 1 vezes 1 vai dar 1. Então a soma vai ser 2 dividido por 1 é 2. Então a soma de todos esses termos aqui, galera, não é que dá 2. O resultado tende a 2. Só para vocês terem uma ideia, eu vou usar a calculadora para vocês verem que vai dar um número bem próximo de 2. Então olha só. Eu vou colocar 1 mais meio. Estou copiando aqui, ó. Meio mais 1/4 mais 1/8, que seria o próximo termo, né? Mais 1/16, que seria o próximo, mais 1,32, que seria o próximo, mais 1,64, que seria o próximo, mais 1,128. Eu vou parar aqui, galera. Eu poderia continuar, né? Mas eu vou parar aqui, porque ele é infinito. Você vai ver que quando eu apertar igual, vai dar um número muito, muito, muito próximo de 2. Não vai chegar a 2. Olha só, vou apertar igual. Deixa eu voltar. Deu 1,992. Não sei se dá para vocês verem aí, ó. Mas arredondando isso aqui, nós dissemos que dá quanto a soma? 2. E olha que eu nem fiz todos, né? Claro, né? São infinitos. Mas quanto mais eu fosse prolongando a soma da minha PG, mais próximo do 2 eu chegaria. Vamos supor, se eu chegasse lá no 1 sobre 1024, 1 sobre 2048, ia dar 1,99999, ia sempre dar um número próximo de, cada vez mais próximo de 2. Então, na verdade, aqui, galera, essa fórmula aqui, ela não dá o resultado exato, ela dá um resultado próximo. A gente fala que a soma tende a 2. É claro, né? Arredondando aqui 1,992 e nós dissemos que a soma dá 2. Beleza, galera? Então, o B. É claro, galera, aqui todas as razões tem que dar um número menor do que 1. Seja positivo ou negativo, né? A gente fala que o módulo tem que dar menor do que 1. Então, eu preciso do primeiro termo. No caso aqui dessa PG, eu tenho, que é 1. Eu tenho que descobrir a razão. Então, vou fazer o A2 dividido pelo A1. O A2 aqui vale menos meio. E o A1 vale 1. Para esse caso também é fácil, porque qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. A razão agora aqui vai dar menos meio. Tá, até aí tranquilo. Como que eu sei que essa razão é menor do que 1? O módulo, né? É menor do que 1. O que eu falo? Quando eu falo módulo, galera, seja o valor positivo ou negativo, quando você está em módulo, vamos supor, o módulo de menos 3 é 3. O módulo de menos 2 é 2. O módulo de 3 também é 3. Ou seja, sempre quando o número sai do módulo, seja ele positivo ou negativo, sempre vai sair o quê? Positivo. Então, o módulo da razão sempre tem que ser menor do que 1. No caso aqui é, né? Porque é meio. Vamos reescrever a forma. A soma é igual ao A1 dividido por 1 menos a razão. O exercício é parecido, semelhante, quase igual o anterior. O que acontece agora? Que a razão, ao invés de ser meio, ela é menos meio. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Você tem o menos da fórmula e você vai ter o menos meio da razão. Você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque aqui você tem que fazer a regra de sinal. Vai ficar 1 mais meio. E agora sim você vai fazer o MMC aqui, ó. O MMC entre 1 e 2 é o próprio 2. Aí lembra? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 2 dividido por 1 vai dar 2. 2 vezes 1 dá 2. O próximo, 2 dividido por 2, 1.
1 vezes 1 vai dar 1. Então a soma vai ser 1. Agora dá para somar. 2 mais 1 vai dar 3 sobre 2. Você não tem uma divisão de fração? Divisão de fração. A fração está aqui, ó. Copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Ou seja, o 2 vem para cima e o 3 vai para baixo. Vou finalizar aqui, ó. Se você quiser, você pode pôr um embaixo, né? 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 3, 3. A soma de tudo isso não dá 2/3, mas chega próximo a 2/3. Galera, eu vou fazer pela última vez a calculadora aqui, ó. 2/3, galera, só pra vocês terem uma ideia. 2 dividido por 3 vai dar 0,66666. E eu vou somar essa PG aqui, ó. Então eu vou colocar 1 menos meio mais 1/4 menos 1/8 mais 1 sobre 16 menos 1 sobre 32 mais 1 sobre 64 menos 1 sobre 128 mais 1 sobre 256 menos 1 sobre 512 mais 1 sobre 1024. Vou parar por aqui, ó. Ó, viu? Deu 0,666. E se eu continuasse, galera, ia dar cada vez mais próximo de 0,66666666666. Beleza? Valeu, galera. O C. Galera, infelizmente a razão aqui, como vai ter que ser menor do que 1, então sempre vai ter que fazer o MMC. Infelizmente. Mas vamos lá. O A1 vale meio. E a razão agora, eu vou fazer o A2, que é 1/4, dividido por meio. Eu não tenho divisão de fração? Divisão de fração. A divisão está aqui, ó. Divisão de fração. Copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Aí 1 vezes 2, 2. 4 vezes 1, 4. Galera, vocês poderiam parar aqui, mas tem algum número que divide o 2 e o 4 ao mesmo tempo? Tem, que é o 2. Então aqui vai dar meio. Então vamos lá. Eu nem preciso... Eu sei que já tem uma fórmula. Embora a PG seja infinita, e como a razão deu menor que 1, eu sei que tem a fórmula, né? Que a soma é igual a 1 dividido por 1 menos a razão. Vamos lá. Então, quanto que vale a soma? Vai ser, o meu A1 vale meio, dividido por 1 menos a razão. Quanto vale a razão? Vale meio. Galera, o procedimento aqui vai ser o mesmo. Sempre vai ter que fazer o MMC aqui, ó. E o MMC entre 1 e 2 vai ser sempre o maior número. No caso é o 2. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 1, 2. Menos 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 1 vai dar 1. Termina aqui, ó. Vai ser meio dividido. 2 menos 1, 1. Dividido por 2. Eu não tenho uma divisão de fração? Quinta série, galera. Divisão de fração. Copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O 2 então vem para cima e o 1 vem para baixo. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. 2 dá para dividir por 2? Dá. Dá 1. Galera, vocês podem somar isso aqui, ó.
meio, mais um quarto, mais um oitavo, mais um sobre 16, mais um sobre 32, mais um sobre 64, mais um sobre 128, um sobre 250. E apertar igual na calculadora vai dar um número próximo, bem próximo de 1. Eu não vou fazer, porque eu já fiz para os primeiros, mas vocês podem testar aí que vai dar certinho. Vai dar um número tendendo a 1. Beleza? Valeu! Vamos lá. Vou fazer só mais dois só, porque isso aqui é chatinho, mas não é difícil. A PG aqui, ele já falou que a PG ela é infinita. Então, para eu saber se tem como somar isso aqui até o infinito, eu preciso saber se a razão dá menor do que 1. Isso é o módulo da razão, né? Então, vamos lá. Eu tenho o primeiro termo? Tenho, que é 1/3. A razão vai ser o A2, que é 1/9, dividido pelo A1, que é 1/3. Eu tenho uma divisão de fração aqui. Como é que eu faço a divisão de fração? Copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então o 3 vem para cima e o 1 vem para baixo. Menos 1 vezes 3 vai dar menos 3. 9 vezes 1, 9. Tem algum número que divide o 3 e o 9 ao mesmo tempo? Tem. Claro, o 3. Então a razão aqui vai dar menos 1/3. Como a razão, o módulo dela é menor que 1, né? Porque 1/3 vai dar 0,33333. Então tem como eu somar isso aqui. A fórmula é o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Galera, eu acho que se vocês errarem, vocês erram por causa do menos da fórmula e o menos da razão. Como assim? Quanto vale o A1? Não é 1/3? Esse menos é da fórmula. Quanto que vale a razão? É menos 1/3. Ali eu vou ter que fazer a regrinha de sinal. Menos com menos fica mais 1/3. Aqui vai ter que fazer o MMC. Qual que é o MMC entre 1 e 3? É o 3. Aí divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 1, 3. Mais 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 1, 1. Então vai ficar 1/3 dividido 3 mais 1, 4. 4/3. Observe, aqui eu não tenho uma divisão de fração. Copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 4, 12. Tem algum número que divide o 3 e o 12 ao mesmo tempo? Tem. O 3. Galera, a soma de tudo isso vai chegar próximo de 1/4. Ou 0,25. Vocês que escolhem aí. Beleza? Vamos pro último. O último. Aqui o meu A1 vale 10. A minha razão é o A2, que é 5, dividido pelo A1, que é 10. Tem algum número que divide o 5 e o 10 ao mesmo tempo? Tem. O 5. Então, como a razão deu menor que 1, eu sei que tem como eu somar isso. Então, eu vou fazer aqui o A1, 1 menos a razão. Então, a soma vai ser o A1 vale 10 e a razão aqui vale meio. Bem, eu já sei que aqui eu vou ter que fazer sempre, eu vou ter que fazer o MMC, não tem jeito mesmo.
O MMC entre 2 e 1 é o próprio 2. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 1, 2. Menos. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 1, 1. Dois menos 1, 1. Dividido por 2. Divisão de fração. O traço da fração está aqui, ó. Copia a primeira, que é o 10, e multiplica pelo inverso da segunda. Galera, aqui é um S, tá? Não é 5, não. Como é que eu faço multiplicação de fração? Multiplicação de fração, eu multiplico o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Eu fiz 10 vezes 2, 20, e 1 vezes 1, 1. 20 dá para dividir por 1? Dá. Dá 20. Então, se você somasse aí 10 mais 5 sobre 2 mais 5 quartos mais 5 oitavos, ia dar um número próximo de 20. Para quem não acredita, é só pegar a calculadora. É só fazer 10 mais 5 sobre 2 mais 5 sobre 4 mais 5 sobre 8 mais 5 sobre 16 mais 5 sobre 32 mais 5 sobre 64. Opa, 64. Assim vai, né? Eu vou dar igual aqui, ó. Tem que dar um número próximo de 20. 19,92. Viu, galera? Isso porque eu fiz só até o oitavo termo, sétimo termo. Se eu fizesse entre os 10 primeiros, com certeza já dá o 19,99 aqui já. Tá ok? É isso aí, galera. Essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Depois eu vou passar alguns exercícios. Vou passar uns 6 apenas disso daí. A gente vai fazer uma avaliação sobre soma de PG. Tanto finita quanto infinita. Tá ok? Fui, galera. Obrigado.